Se você acompanha a cultura popular, certamente reconhece as mandrágoras a partir do famoso universo de Harry Potter. Olha só esse trechinho aqui. Flaps tight down and watch me closely. You pull it sharply up out of the box. Na saga, elas são plantas mágicas essenciais com raízes que lembram corpos humanos que são capazes de dar um grito fatal quando maduras. Em um episódio inesquecível, a professora Sprout as utiliza para fazer uma poção que cura os alunos petrificados, mas antes exige que todos utilizem uma proteção auditiva rigorosa no manejo, como você viu na cena que a gente mostrou. Na série, a aparência das raízes se assemelha a um rosto humano. As raízes jovens lembram bebês e o rosto vai envelhecendo com o amadurecimento da planta. Sempre que desenterrada, a raiz grita. O grito da planta madura matará qualquer pessoa que o ouça, enquanto o da jovem normalmente só fará a pessoa desmaiar por algumas horas. O fascínio por essa planta é tão antigo e potente que parece até mesmo em outras obras imortais. O clássico de Shakespeare, Antônio e Cleópatra, onde a rainha do Egito pede que lhe dê as mandrágoras para que ela possa bebê-las e dormir em um sono profundo, descansando na espera do seu amado. Mas agora, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia Sagrada? Para entendermos essa conexão, precisamos voltar os nossos olhos para o contexto de Gênesis 30. Começamos situando a simetria dolorosa entre as duas irmãs. De um lado nós temos Lia, a rejeitada, descrita com olhos sem brilho, porém extremamente fértil. Do outro lado, nós temos a amada, cuja beleza é acentuada pelo profundo afeto de Jacó. Como observa o estudioso do Antigo Testamento Robert Alter, da Bíblia Hebraica, Raquel e Jacó vivem um terrível desenraizamento da esterilidade, palavra hebraica conhecida como acará. O centro da narrativa de Jacó, nesse momento, é a permanência do patriarca na Mesopotâmia, onde ele e suas esposas e concubinas produzem praticamente toda a família, toda a descendência de Israel. Nesse ponto, o ritmo narrativo bíblico parece desacelerar, quase até completa paralisação, concentrando-se detalhadamente no nascimento dos 12 filhos. As crianças são praticamente tudo nessa história, essa é a ênfase do texto. E é igualmente claro no texto que elas não nascem por meios humanos, mas pela ajuda do divino. A expressão Deus abriu o ventre molda a narrativa, sendo usado para o nascimento do primeiro filho no capítulo 29 e do último no capítulo 30. No Antigo Oriente Próximo, a esterilidade era um profundo tabu social e uma questão teológica complexa. Acreditava-se que o ventre fechado era uma ação direta de Deus. Gerar filhos era a honra máxima e a garantia de sobrevivência da comunidade. Como observa o estudioso Hans Wolff, havia uma tensão considerável entre a vontade de ter um filho e a sua materialização no nascimento da criança. O sociólogo e estudioso da Bíblia Hebraica, Norman Gottwald, aponta que havia duas grandes preocupações sociais ali. Primeiro, a árdua luta para garantir uma comunidade viável expressa na necessidade de prole e de terra produtiva, e segundo, a defesa repetida da comunidade contra pressões exteriores que ameaçavam absorvê-la ou destruí-la. Da perspectiva do heroísmo israelita, como aponta o pesquisador Braga em sua dissertação, gerar filhos era a maior contribuição e honra para a mulher. Ter filhos seria, portanto, um sinal definitivo da bênção de Deus, sendo eles comparados a rebentos de oliveira e as flechas na mão do guerreiro, conforme o Salmos 127 e 128. E é exatamente no auge desse desespero que surge o objeto do desejo. O jovem Rúben vai ao campo e encontra as mandrágoras. A etimologia da palavra hebraica dudaim remete diretamente à raiz dud, que significa amor ou paixão. É um termo raríssimo que aparece apenas 7 vezes em toda a Bíblia, sendo notável no livro de Cântico dos Cânticos pela sua fragrância inebriante.
No entanto, o que não se sabe de fato é o que a pesquisadora Vivian problematiza em seus estudos. Até que ponto o uso das Tudaim pode ser considerado uma prática mágica, um simples remédio de ervas ou um apelo ao divino. A professora Susan Nivett nos oferece uma pista crucial a explicar as propriedades químicas da planta. Em sua leitura, a mandrágora não era apenas um amuleto supersticioso, era uma substância psicoativa, sedativa e narcótica. Ela era o verdadeiro remédio da época para tentar resolver aquilo que os meios humanos não alcançavam. Se olharmos para a antiguidade clássica, o foco na mandrágora era estritamente medicinal e envolto em rituais silenciosos. Autores do primeiro século, como Dioscórides, descreviam a mandrágora principalmente por sua propriedade farmacêutica, embora existissem sim rituais para sua colheita, como desenhar ciclos ao redor da planta com uma espada. Não havia qualquer menção nesse período a gritos ou morte causada pelo som, como a gente vê ali em Harry Potter. O médico e filósofo romano Galeno de Pérgamo reforçava seu uso como anestésico eficaz, enquanto Plínio o Velho, em sua enciclopédia História Natural, a citava como remédio inclusive para tratamentos oculares. No mundo grego, acreditava-se que a mandrágora possuía o poder de estimular o amor e auxiliar na concepção, embebedando a raiz em vinho ou vinagre. Mas foi no mundo egípcio helenizado que o termo hebraico dudaim, mandrágora, foi vertido para mandrágoras na tradução grega conhecida como Septuaginta, consolidando a identificação dessa planta bíblica para os séculos seguintes. Em resumo, para os romanos e gregos, ela era uma droga maravilhosa que aliviava a dor e não objeto puramente oculto. A lenda do envolvimento de animais na colheita começou de forma prática. O historiador Flávio Joséfo descreveu um ritual usando um cão para colher uma planta fatal chamada baaras, que alguns associam às mandrágoras. Mais tarde, na famosa ilustração do Códice Juliana Nícia, do ano de 512 d.C., um cão aparece amarrado à raiz. Mas pesquisadores sugerem que originalmente os cães eram usados vivos e recompensados para localizar e cavar raízes tóxicas, de forma muito semelhante ao uso de cães farejadores hoje em dia. Durante o período anglo-saxão, entre os anos 410 e 1066, a mandrágora continuou sendo valorizada primordialmente como erva medicinal. Os herbários anglo-saxões e latinos a descreveram como um dos anestésicos mais eficazes do período medieval. A casca da planta misturada ao vinho permitia que pacientes fossem sedados durante cirurgias e cauterizações. Era também usada como sonífero contra a insônia e em aplicações tópicas, folhas com farinha para feridas e raiz raspada com vinagre para curar a erisipela e aliviar a gota. O seu uso medicinal superava em muitos as suas famosas aplicações como afrodisíaco. Mas foi apenas na Idade Média que o imaginário antigo transformou a mandrágora na bizarra planta humana que nós vimos ali no episódio. Segundo o pesquisador Fraser, em seu trabalho Jacó e as Mandrágoras de 1917, os árabes a chamavam de rosto de um ídolo ou homem-planta. Eles acreditavam que, por lembrar a forma humana, a raiz teria sido moldada a partir da mesma terra que Deus usou para criar Adão, sendo uma perigosa artimanha do diabo. Essa visão foi absorvida em grande parte pelo Fisiólogos, uma obra grega do século II que deu origem aos bestiários medievais. O bestiário, segundo Bárbara Azevedo em seu artigo, é um gênero literário que consiste em uma coletânea de pequenas histórias que descrevem animais reais ou imaginários, vegetais e até mesmo pedras que, de alguma maneira, trazem um cunho moral. Como explica Michael Curley, o Fisiólogos, que significa o naturalista, unia a observação natural e teologia para ensinar valores morais e cristãos. Nesses textos, a mandrágora foi identificada simbolicamente como a árvore do paraíso. Então, criou-se a lenda de que a fêmea do elefante seduziu um macho a comer o fruto da mandrágora para que pudesse conceber. Uma clara alegoria para Adão e Eva e o pecado original, onde o consumo da erva trouxe a expulsão do Éden. Até mesmo a mística Hildegard von Bingen associou a raiz da planta ao limo da terra de onde o homem foi feito. Bom, e o famoso grito mortal que vemos no universo de Harry Potter? O conceito de que a mandrágora emite um grito a ser arrancada só aparece claramente na literatura na primeira metade do século XII.
Antes disso, os textos como herbários do Pseudo-Apuleio diziam apenas que a planta poderia enganar quem a colhesse. Mas por volta de 1120, Philippe de Thun e em 1140 Henry de Huntingdon registraram na Inglaterra que o grito da raiz causava a morte imediata do cão ou do humano que a ouvisse. A partir daí, as ilustrações humanizaram totalmente a planta. E por volta de 1500 surgiu a lenda macabra de que ela nascia sobre a forca, a partir do sêmen ou da urina dos homens enforcados. Entre os séculos XVI e XVIII, a fama mágica eclipsou totalmente a ciência. Surgiu um mercado de charlatanismo onde as raízes falsas de outras plantas como a briônia eram esculpidas para parecerem pequenos humanos e vendidas como amuletos. Compreendendo todo esse peso histórico de um remédio sedativo antigo até um mito mortal medieval, podemos retornar agora à ironia narrativa e ao desfecho do texto bíblico em Gênesis. No antigo Israel, empregada com cautela, a mandrágora era narcótica e considerada uma forma de eliminar as causas da infertilidade, como destacam as acadêmicas Ackermann, Myers e Nietzsche. O seu potencial afrodisíaco era comumente aceito como um método para aumentar a fertilidade. É por isso que assistimos à tensa negociação entre as irmãs. Raquel compra as mandrágoras de Lia, entregando em troca uma noite com o marido Jacó. Ela coloca sua fé no poder da planta, nos remédios da terra que ela conhecia. A partir de uma leitura teológica, aqui brilha o elemento trágico e irônico do texto. Quem concebe após essa troca comercial não é Raquel, que detém as plantas, a raiz cobiçada, mas sim Lia. Isso sublinha a tese do teólogo Dempster. A obra de Deus é e sempre será mais eficaz que a manipulação humana. A resolução não é mágica, não ocorre por meio da mandrágora. A fertilidade da terra e do ventre no ciclo da história de Jacó não depende dos afrodisíacos, de magia ou de plantas raras que saciam a fome humana de poder e de controle. Ela depende unicamente da intervenção soberana daquele que tem o poder de abrir o ventre.